Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 37. Glórias a Deus. Eu vou ler até o versículo de número 47. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu rogo a sua atenção nessas primeiras semanas do ano de 2024. Tudo aquilo que eu vou falar na noite de hoje não é nada novo. Eu estava refletindo agora à tarde, depois do Senhor colocar e eu passar um tempo escrevendo algumas coisas, eu cheguei à conclusão que tudo que eu vou falar aqui, eu já disse muitas e muitas vezes. Até um testemunho que quero trazer ao conhecimento dos irmãos, eu também já falei muitas e muitas vezes. Só que existe uma diferença hoje. A diferença é que o meu coração, mais do que qualquer outro tempo, acredita muito, mas muito naquilo que eu vou falar na noite de hoje. Meus irmãos, a minha alma, ela anseia ver Deus trabalhar em nosso meio. Eu tenho um desejo assim ardente para ver Deus trabalhar. Às vezes eu olho para os jovens e vira e mexe, eu pego um jovem assim pelo braço e eu digo assim para eles, eu acho que eles são testemunhas disso. Eu digo assim para eles: olha, eu estou ansioso para ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Porque eu creio nisso. Eu creio. Então vira e mexe eu digo para eles, porque eu sei que Deus ele pode fazer muito. Mas dentro de mim havia uma inquietação nesses últimos meses, e talvez todo esse desejo de querer ver Deus fazer as coisas, talvez seja a inquietude da alma. Será que não seja uma ansiedade disfarçada? Será que não seja uma ansiedade espiritual, maldosa contra Deus? Porque Deus ele faz tanto por nós, ele fez tanto por nós. Nós vivemos tantas coisas da parte de Deus, e será que talvez a gente não está criando coisas na cabeça de ficar querendo, igual uma criança ansiosa, igual alguém ansioso de ficar querendo. Mas conforme o tempo foi passando, eu cheguei à conclusão que não. Eu sei que existem muitas fantasias no meio da igreja, no meio do reino. Fantasias como profetadas. As pessoas imaginam e aí profetizam em nome de sua imaginação. E aí diz que Deus falou sem Deus ter falado. E aí viram as falsas espiritualizações. E aí viram uma confusão desenfreada na mente
das pessoas. Mas nesta noite, meus irmãos, eu quero dizer de uma maneira muito saudável. Dentro do meu coração não existe nenhum meninismo, não existe nenhuma ansiedade, não existe nenhuma inquietude na alma de dizer: Deus, se o Senhor não fizer alguma coisa, tira a minha vida. Não, nada disso, nada disso. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre uma das palavras mais importantes que existe dentro do contexto nosso, cristão, que é a palavra avivamento, que é a palavra despertamento. Com o tempo, essa palavra ficou tão mal falada, mas eu via tantas bagunças por causa desta palavra, que durante muitos anos, eu não sei quantos, mas durante muito tempo eu evitava falar a palavra avivamento. Eu evitava qualquer coisa que tinha essa palavra embutida por causa de tantas coisas que eu vi ao longo do tempo. Todavia, eu quero mais uma vez enfatizar que não existe nada de malicioso no meu coração ao eu afirmar a necessidade sua, minha, de recebermos da parte do Espírito de Deus um avivamento, um despertamento. É uma questão de sobrevivência para alguns de nós. É uma questão de vida ou morte para alguns de nós. Com isso, antes da gente entrar, deixa eu só exemplificar para vocês, para abrir a nossa mente, o que significa esta palavrinha tão citada, que é a palavra avivamento. A palavra avivamento é despertamento. A palavra avivamento é receber de Deus. A palavra avivamento é ver Deus crescendo em sua vida, ver a magnitude da grandeza de Deus e Ele voltar a ser o centro da sua vida. Este é o significado da palavra avivamento. Avivamento é sentir, é ver Deus trabalhando em sua vida, é Deus ver trabalhando na igreja de uma maneira sobrenatural e não de uma maneira natural, de uma maneira aonde humanamente é impossível para nós. E somente Deus que está fazendo, que vai fazer aquilo que Ele vai fazer em sua vida, porque é uma questão de espiritualidade. Avivamento é se alegrar em Deus. Avivamento é força. Avivamento é revigoramento, é ânimo. Avivamento é uma questão de vida ou de morte. Porque no mundo espiritual, eu acredito que existem muitos. Eu posso ser que existe aqui dentro, eu não sei, você sabe, eu não te conheço. Eu posso dizer que talvez existe alguém que está nos assistindo pela internet ou que vai assistir durante a semana, que está como aquelas pessoas hospitalizadas no hospital, com oxigênio, todo entubado. E se não tiver um avivamento da parte de Deus, essa pessoa ela vai falecer. Pode contar os meses, você não vai mais entrar por essas portas. Pode contar os meses, você vai parar de vir aqui. Pode contar os meses, você vai desistir por uma coisinha ou por outra. Avivamento é o derramar do Espírito de Deus sobre homens, sobre mulheres e sobre crianças. Resumindo, avivamento é quando Deus aparece. Avivamento é quando você sabe que Deus apareceu. Avivamento é quando você sabe que Deus ele está agindo em nossa vida. Olhando nisso, eu posso dizer a todos vocês que todos nós precisamos de um avivamento baseado simplesmente naquilo que eu acabei de dizer. Só que existe uma outra coisa que está me incomodando, que eu venho pedindo a Deus um avivamento, e agora eu acho que vocês vão entender o cenário. O que é? O mundo está nos pressionando. Se você não sente a prisão do mundo, é porque alguma coisa está errado com você. Mas o mundo, ele está nos pressionando, o tempo está passando. As confusões no mundo, elas estão generalizadas. Eu disse aqui na quarta-feira que o ano de 2024 vai ser um dos anos mais importantes da história moderna, porque este ano nós temos 40 eleições a ser disputada no mundo, países importantes como Bélgica, como Índia, como Paquistão, como Estados Unidos da América, como o Parlamento Europeu.
Então, o mundo ele vai estar muito agitado neste ano de 2024 e se prepara, o mundo vai estar agitado. Todavia, existe algo dentro do meu coração que está me motivando a pregar esta palavra e está me motivando a buscar aquilo que eu vou falar nesta noite, que não é baseado em mim, não tem nada a ver comigo. Eu não quero, a Bíblia diz que quem está em pé se cuida para que não caia, mas eu posso dizer assim que a minha vida, os mais velhos que estão aqui, não vão desviar por pouca coisa. O diabo sabe que a gente não vai desviar por pouca coisa. Mas o que está me preocupando é que existe uma nova geração que nunca vivenciaram um despertar de Deus em suas vidas. Existe uma geração de adolescentes, existe uma geração de jovens, existe uma geração talvez de 40 para baixo, 30 para baixo, que nunca viveram um avivamento genuíno. Nunca viveram um despertar de Deus genuíno em suas vidas. Para alguns, o único meio para você continuar um pouco mais na fé é se Deus ele aparecer e trazer um despertamento para a sua vida. Então, eu repito, o que nós estamos buscando, o que eu quero não só para a minha vida, o que eu quero por onde eu passar, é entender que é necessário, aqueles que são mais maduros na fé, clamar a Deus por um despertamento espiritual ao redor do mundo, para que esta geração, essa nova geração, venha ter algum testemunho de vida, de experiência pessoal que eles tiveram com Deus. Que não fique apenas em livros da história, que não fique apenas nos contos de seus pais, que não fica apenas nos contos da minha época no Brasil, na minha época de adolescente, mas que seja uma experiência. Porque a sua experiência, mais jovem que está aqui, ela vai ser uma ferramenta poderosíssima para você conseguir avançar nos anos que estão no porvir. O profeta Abacuque, ele disse assim: Senhor, aviva a tua obra. Por que ele está dizendo isso? Porque ele sabe que a trajetória de um cristão ela é longa. E se a gente não passar por um processo de reavivamento, de despertamento espiritual, meu amigo, não existe um sequer aqui dentro que possa bater no peito e possa dizer, eu não preciso. Você pode dizer que você acha que você não precisa, mas você precisa. Então eu temo, meus irmãos, que essa nova geração talvez tenha vivido até agora, com seus 15, 16, 30 anos de idade, 35 anos de idade, mas como dizia pastor Nivaldo, ou diz pastor Nivaldo, e como dizia um antes dele, por nome de Leonardo Ravenhill. Leonardo Ravenhill, ele dizia assim, eu temo que talvez essa geração por inteira nunca tenha experimentado, vivenciado um verdadeiro avivamento. Ele dizia isso. Eu não sei se essas palavras são verídicas, se é assim de fato, mas eu temo a concordar que possa ser que seja realmente uma verdade, que essa geração ainda não viu um avivamento pessoal, íntimo, de você ter absoluta certeza que Deus é o Criador dos céus e da terra, que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz do Calvário, que ele veio aqui para te salvar, para te perdoar e que ele vai voltar. E você tem uma certeza absoluta nisso que você está crendo. E nada, não existe nada que vai apagar essas verdades de dentro da tua alma. Que Ele é quem a igreja diz que Ele é. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas eu temo que essa geração não tenha experiência pessoais para contar. Que não tem mais nada para dizer. Por isso, eu venho aqui vos afirmar neste domingo à noite que avivamento é extrema urgência, pois o avivamento te levará a um conhecimento pessoal de quem é o Deus que os seus pais pregam, quem é o Deus que seus pais pregaram para você, e quem é o Deus que vira e mexe, você vê um irmão chorando, se derramando na presença de Deus, falando línguas estranhas. O que é isso? O que é isso? Que negócio é este? E Abacuque ele disse, aviva, Senhor, a tua obra,
porque ele sabe que a caminhada ela é longa e é muito difícil. Agora, um dos sinais que eu vejo que Deus vai derramar um avivamento é quando Deus ele se cansa de ser mal representado. Eu vou repetir isso aqui porque eu aprendi isso aqui esse ano, ou melhor, final do ano passado eu amei isso daqui. Um dos grandes sinais que evidenciam que Deus ele vai derramar um avivamento é quando Deus ele se cansa de ser mal representado. E eu creio que neste período da história, nós estamos vivendo um tempo em que Deus ele tem sido muito, mas repito, muito mal representado. Deus tem sido mal representado por líderes evangélicos, Deus tem sido mal representado e o resultado são os inúmeros escândalos que a gente vê dentro do mundo gospel. O Deus ele está sendo mal representado e o resultado são lobos dentro das igrejas. Deus está sendo mal representado e o resultado é um nível gigantesco da espiritualidade dos cristãos. Não acreditam mais em nada. Tudo que você fala, eles têm dúvida. Por quê? Por causa de tantos conflitos de pessoas que mal representam Deus. E olhando, pensando na história hoje à tarde, eu falei, uau, como isso é verdade. Em todas as fases de avivamento que houve na história, sempre foram períodos onde havia uma sequidão espiritual sem tamanho. E hoje, nos dias de hoje, eu posso dizer que nós estamos vivendo mais ou menos esse cenário. Deus, ele tem sido mal representado como nunca ou em outro tempo. Igreja para todos os tipos de gosto, pregações para todos os tipos de gosto. Eu vejo às vezes as pessoas curtindo, publicando, republicando, repostando pregações, e eu vejo o quão confusa está a mente das pessoas, porque a internet se tornou literalmente o mundo de ninguém. Ninguém manda na internet, cada um posta o que quer. E aí as pessoas não sabem mais o que é verdade. Mas hoje à tarde eu fui nos meus estudos procurar um período na história que, olha, fala muito ao meu coração a história desse jovem. Houve um tempo no país de Gales, aproximadamente no ano 1900, em que o país de Gales estava mais ou menos como os nossos dias. Escândalo, ateísmo, bebida, prostituição. O mundo estava perdido. A membresia das igrejas estavam decaindo, estavam diminuindo. E foi quando um jovem chamado Evan Roberts, eu quero que você guarde esse nome agora. Um jovem chamado Evan Roberts, de apenas 26 anos de idade, bateu nele um sentimento, uma profunda tristeza em sua alma. Ele até achou que estava num nível grande de depressão. E ele dizia, Deus, o que é isso? O cristianismo está um fracasso na minha região, na minha cidade. Escuta só o que eu vou lhe dizer, porque é uma conversa que eu tive com ontem alguém aqui na igreja, e é uma conversa que eu estou tendo com o Espírito Santo. Se porventura há uma tristeza dentro da sua alma, não confunda às vezes com depressão. Não confunda às vezes com o clima frio de janeiro. Não confunda. Possa ser que essa tristeza na sua alma é uma tristeza enviada pelo próprio Espírito Santo, para você fazer uma avaliação em você, para que ele venha dizer para você, ó, tem algo errado, venha se conectar comigo, venha falar comigo, venha viver comigo. Nem todo sentimento de tristeza significa que é algo depressivo, que é alimentar, que é o frio, que é não sei o que, nada disso. Possa ser o Espírito Santo que está acendendo o alerta dentro de você e dizendo, olha, você está precisando de um avivamento. Você está precisando de um despertamento. E esse jovem, ele chega a um nível de profunda tristeza, aonde ele diz, Deus, que tristeza é essa? Aí ele entrou um período de alguns anos de muita oração. Segundo a sua história, ele orava na segunda-feira na igreja. Na terça-feira tinha um culto no lar, aonde ele estava em oração. Na quarta-feira, ele tinha um culto de ensino. Na quinta e na sexta-feira, ele tinha uma aula bíblica.
fora os períodos na madrugada que ele passava com Deus. E quanto mais ele ia frequentando esses períodos de oração, mais a tristeza invadia a sua alma pela decadência do cristianismo em sua igreja, em sua cidade, em sua comunidade. Ele começou a orar, e parece que esse sentimento não foi embora. A sua intensidade de oração a Deus foi tão grande que ele alugava um apartamento num piso superior e ele passava madrugadas em gemido diante de Deus. Foi quando o dono da casa disse: não tem como você viver mais aqui, porque a gente não consegue dormir por causa do seu gemido durante toda a madrugada. Não tem como você viver aqui. Esse jovem saía pelas avenidas de sua cidade para fazer uma caminhada, e ele caminhava orando, as lágrimas escorrendo no seu rosto, e ele dizia: Deus, eu preciso de um despertamento espiritual, eu preciso de um avivamento espiritual, eu necessito de algo mais profundo contigo, eu preciso algo um pouco mais além de tudo aquilo que eu tenha vivido. Eu creio no teu evangelho, eu creio no teu poder, e eu sei que o Senhor tem mais para fazer na minha vida. Foi quando o Senhor apareceu a ele em uma madrugada e disse assim para ele: Evan Roberts, você tem fé e você acredita que eu posso mandar um avivamento e 100.000 pessoas vão aceitar a Jesus em 2 semanas? Você crê nisso? Em coisa de 2 semanas, 3 semanas, vai haver uma explosão de Deus nessa cidade, que eu vou abalar o mundo através do que vai acontecer aqui. Ele disse: Deus, eu acredito. E durante 3 a 5 meses, todas as madrugadas, parece que ele tinha um horário marcado com Deus, onde Deus aparecia e falava com ele. O coração dele era aquecido pelo poder de Deus. O coração dele queimava pelas coisas de Deus. E o que aconteceu foi que ele começou a viver uma guerra entre a carne e o espírito. Guarda isso, jovem, ou melhor, guarda isso todos nós. Aonde todo o seu tempo era dedicado à oração. Ele entrou de cabeça na oração. Ele entrou de cabeça ao ponto que todo o tempo livre que ele tinha era para orar. Ele tinha um trabalho pesado nas minas de carvão do país de Gales. E quando ele entrava nas minas de carvão, ele levava a sua Bíblia consigo. Todo o tempo vago ele estava em oração. Cansado, ele ia para o trabalho de oração, porque ele queria mais de Deus. Aí, quando ele tinha os tempos vagos, os seus amigos olhavam para ele e diziam: olha, pega o seu barco, que eu pego o meu barco, vamos para o alto mar pescar. Precisamos ir para o alto mar pescar, brincar no mar. E certo dia, ele, na sua intensidade de oração, ele disse: sabe de uma coisa, hoje eu não vou orar não, eu vou para o alto mar. Aí o Espírito Santo disse a ele: não é hora de entretenimento, é hora de você abandonar a pescaria e ir para a oração. Foi quando ele rejeitou a pescaria e ele foi para a oração. E certo dia, ele conta em que Deus impulsionou o seu coração. E ele chega no pastor de sua igreja e ele diz assim: meu pastor, posso liderar um período de oração na igreja? O pastor cauteloso, um jovem de 26 anos, pedindo um período para orar, eu talvez agiria conforme aquele pastor disse. E aquele pastor disse para ele: Evan Roberts, você pode. Pega tal dia da semana, mas eu não vou te dar o santuário da igreja. Eu vou te dar uma salinha da propriedade da igreja, e você pega a salinha, você leva os jovens lá, e você leva eles para a oração. Então, no dia 31 de outubro do ano 1904, ele reúne alguns jovens e ele diz aos jovens, olha, nós vamos agora orar a Deus. E nós vamos orar a Deus pelo seguinte pedido: Deus, manda o teu Espírito de uma maneira tão sobrenatural em nossa vida, que venha a ser notório. Perdoa os nossos pecados, e eles confessaram os seus pecados. Houve um estrondo tão grande na cidade, em todo o país, que 100.000 pessoas aceitaram a Cristo. Os bares da cidade ficou vazio. A corte da cidade ficou também fechada, porque não havia criminosos na cidade.
O avivamento foi tão grande que até os cavalos da cidade não sabiam como se comportar. Porque antes, os donos dos cavalos regiam os cavalos sob palavrão. E quando o camarada dizia um palavrão, o cavalo sabia o que era para fazer. Mas os homens já não falavam mais palavrão. Então receba aí, você que gosta de falar alguns. E aí, eles pararam de falar palavrão e os cavalos não estavam entendendo o comportamento daquelas pessoas. Outro ponto, as piadas imorais se acabaram. Esse avivamento do país de Gales se espalhou, para você entender a dimensão, se espalhou para 30 localidades diferentes. Ele não foi um avivamento que encheu apenas a sua igreja, encheu todas as igrejas do país de Gales. Foi algo tão estrondoso que este avivamento aqui do país de Gales, a universidade da cidade, aonde eles estudavam teologia na cidade, o diretor da cidade disse assim: olha, nós vamos fechar a universidade por um tempo. Pega os nossos estudantes, manda ele para o culto de avivamento de Evan Roberts, porque uma semana debaixo da glória de Deus é muito mais efetivo do que 4 anos na sala aprendendo sobre ele. Ai, eu amei isso. O que eu estou querendo dizer, se você quiser ganhar tempo, se envolva na glória de Deus, porque você vai ganhar tempo. Se você quiser perder tempo, leia muito e não ora, você vai perder tempo. E durante a primeira reunião, ele disse assim ao grupo que ali estava: é momento de a gente abandonar os nossos pecados e pedir a descida do Espírito Santo sobre a nossa vida. E esse avivamento foi tão esplêndido, para você que não entende de história. Ele se espalhou por todo o mundo. 1904. Esse avivamento é a raiz do avivamento da Rua Azusa, que originou a igreja que você está hoje, a Assembleia de Deus. Por causa de um menino que renunciou todos os seus afazeres, porque ele queria um mover de Deus em sua vida. Ele queria viver o sobrenatural de Deus em sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 37. Há um derramar do Espírito Santo. Você sabe a história. Eles estão reunidos, de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, encheu a casa onde eles estavam assentados. Houve línguas repartidas como que de fogo. Havia outras pessoas de outros idiomas, e cada um falava no idioma deles, e todo mundo entendia. Era literalmente o céu descendo e Deus se manifestando. Pedro vai trazer um sermão. Aí Pedro diz assim o texto sagrado, versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Talvez a sua pergunta hoje é a mesma desses homens aqui do capítulo 2. Talvez você está dizendo aí dentro do seu coração: pastor, eu estou escutando essa história. Eu estou escutando todos esses relatos de salvação de alma, de bares fechados, de avivamento. Mas a minha pergunta para o senhor hoje, pastor, é esta: o que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer para viver isso? O que é que eu devo fazer para viver um avivamento pessoal, particular? O que é que eu devo fazer para me despertar para as coisas de Deus? O que é que eu devo fazer para ser mais íntimo de Deus? O que é que eu devo fazer para chorar no culto também? O que é que eu devo fazer para mim falar línguas estranhas? O que é que eu devo fazer para mim ter revelações sublimes? Pastor, o que é que eu devo fazer? Essa era a pergunta deles a Pedro. E Pedro, ele sabe a resposta. Aí Pedro, no versículo de número 38, Pedro diz assim: o segredo é: arrependei-vos. Você não entendeu. O segredo é: arrependei-vos. Eles queriam saber o que fazer, e talvez você está aqui se perguntando: o que é que eu devo fazer? Escute, porque eu não vou demorar muito hoje. Quem está inflamado por Deus, e quem quer um avivamento genuíno, ele não quer, eu vou repetir, ele não quer viver
uma vida dúbia. Ele não quer ficar em cima do muro. Ele quer ficar ou lá ou cá, mas em cima do muro ele não quer ficar. Quem deseja um avivamento pessoal, um avivamento genuíno, ele abomina o pecado, ele odeia o pecado, ele não suporta o pecado, ele confessa os seus pecados, ele deixa o seu pecado. Não adianta você dizer, Deus, eu quero, mas você não quer admitir as suas falhas e as suas mazelas. Para a gente ver de fato, eu vou repetir, para nós vermos de fato Deus trabalhando em nosso meio, o primeiro passo é arrepender dos nossos pecados, admitir as nossas mazelas, olhar para dentro de nós, ver os nossos erros, os nossos defeitos, jogar diante do altar de Deus e falar, Deus, olha, está tudo aqui, Deus. Está tudo aqui diante do teu trono, ó Deus, porque eu quero viver este avivamento. Escuta, para viver este avivamento, é necessário você abandonar os seus pecados, confessar, e em um culto assim, escuta, eu não tenho dúvidas, eu vou repetir, eu não tenho dúvidas que o Espírito Santo está falando aqui nesta noite. Eu não tenho dúvidas que o Espírito Santo está falando mais alto do que a minha voz saindo por essas caixas. Eu não tenho dúvida que a voz do Espírito está bradando dentro de você nesta noite. E você está perguntando, Espírito, o que é que eu tenho que fazer? É simples, meu filho, é tempo de parar de brincadeira, se jogar diante do trono da graça e dizer, Deus, olha, eu estou aqui. Eu estou aqui, Deus. Eu estou aqui. Um outro problema, baseado na história de Evan Roberts, e baseado até mesmo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2. Chamavam ele para ir para o barco pescar e disse assim, não vou. Chega, eu vou orar. Escuta, eu vou pregar mais umas 3 semanas e depois vou ficar um tempo fora e vocês descansam de mim. Mas então me escuta aqui, porque eu passei o dia todo pedindo a Deus uma direção. Eu vou falar o que está no meu coração. Nós estamos perdendo muito tempo, não só vocês, eu, a igreja geral, universal, aos que estão me assistindo. Nós estamos perdendo muito tempo nos nossos entretenimentos, nas nossas risadas. E nós nunca vamos viver um toque de Deus sem a gente não renunciar a alguma coisa dentro de nós. É necessário renúncia, meu amigo. Nunca houve avivamento sem renúncia. Nunca houve na história da humanidade avivamento sem homens que se jogam diante de Deus e diz, eu não quero nada que este mundo tenha a me oferecer, a não ser, ó Pai, o teu altar. Eu quero o teu altar. E ele dizia, Deus, eu anseio, eu desejo a tua sublime presença. Eu vou me derramar até o ponto do Senhor derramar sobre mim. Eu não vou sair do estado que eu estou até o Senhor não fazer alguma coisa na minha casa, na minha cidade, na minha igreja e na minha família. Segundo ponto, quem está inflamado por Deus e quer um avivamento, ele entende que Deus não está numa caixa. Deus não está numa caixa. Todo avivamento, pode ler na história, vai contradizer as opiniões públicas e dos religiosos e pensadores. Deus não é o seu bichinho. Deus não é o seu boneco. Deus não é um ser que você cria uma versão de como tem que ser um avivamento, aí você fala, Deus, olha, se não for desse jeito aqui um avivamento, eu não acredito. Mas Deus, ele não está na sua caixa. Deus não cabe na tua bolha teológica. Eu vou repetir, Deus não cabe na tua bolha teológica, filosófica ou da sua bolha religiosa. Eu vou dizer, Deus, ele faz como ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer.
exemplo, para você entender o que eu estou dizendo. A Bíblia fala sobre línguas estranhas. Você sabia que a Bíblia fala sobre línguas estranhas? Línguas estranhas não é algo que amanhã já dá um grito aí. Línguas estranhas não é algo que o pregador fala. Não, línguas estranhas é bíblico. Olha o que Paulo escreve. Ele diz assim, deixa eu refletir com vocês, irmãos. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Paulo está dizendo, olha, quem fala línguas estranhas não está falando aos homens, mas ele está se alimentando nas coisas de Deus, e ele fala em mistérios. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica a si mesmo. O profeta, ele edifica a igreja. Eu não vou me intitular de profeta, eu não gosto disso, mas neste momento, a palavra profética está aqui na minha boca. Agora, a língua estranha, você é edificado no seu período de devoção em línguas estranhas. Ah, meu Deus. Cheguei aqui na igreja, o irmão Fábio estava aqui hoje de manhã. Chamei ele ali no escritório, ficamos um tempo batendo papo. Aí, eu fui orar. Eu já sabia mais ou menos a mensagem. Eu falei, Deus, eu quero orar. Porque eu quero um culto diferente, nem que seja para mim. O meu culto, mas eu quero orar. Aí eu estudei, fui escrevendo e tal. Fui lendo a história de Evan Roberts e fui lendo. Aí quando chegou 2 horas da tarde, eu parei, coloquei meu telefone no modo avião, dobrei o joelho e eu disse assim, Deus, mas eu nunca vou chegar nesse nível. Nem tempo para orar do jeito que ele tinha, eu tenho. Isso aqui é muito real para minha mente. Isso aqui é ilusão, Deus, para mim é muita coisa. Como é que eu vou pregar para a igreja, exigir algo da igreja, algo tão longe, tão distante da realidade que eu vivo? Eu fui orando a Deus desse jeito aqui, fui orando. De repente Deus me tomou em línguas estranhas, por isso que eu fui ler esse texto. E Deus foi me tomando, e no meio da língua estranha eu disse, Deus, chega, posso falar o que for, vai me edificar, mas eu tenho que pregar, não é para mim, é para eles vão me ouvir. Aí Deus falou comigo em línguas estranhas, e eu entendi pela primeira vez na minha vida. E o Espírito Santo disse assim para mim, peça à igreja para clamar por misericórdia, porque eu enviarei um derramar do meu Espírito sobre muitas pessoas. Falou comigo. Eu não sei o que ele vai fazer se é para a igreja, mas eu quero que este culto, escuta porque é profético, este culto vai mudar a vida de alguém aqui hoje. Pastor, o que eu tenho que fazer é dizer, Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Começa a clamar a Ele por misericórdia hoje. Aleluia. Aleluia. Fecha teus olhos por um instante. Você tem coragem de confessar os seus pecados a Deus agora? Você tem coragem de dizer, Deus, tenha de misericórdia da minha vida e derrama sobre mim o teu Espírito? Você tem a coragem agora de dizer, Deus, eu preciso formar uma aliança contigo. Eu preciso ter esse desejo. Será que você tem a coragem de dizer, Deus, manda um caminhão de tristeza na minha alma, para me entender que a única alegria que existe no universo é debaixo do teu Espírito Santo. Você não vai encontrar alegria em lugar nenhum. Você só vai encontrar alegria dizendo, Pai, tenha misericórdia de mim e derrama sobre mim o teu Espírito Santo.
pode falar línguas estranhas, meu amigo. Você que faz tempo que não fala, pode falar hoje. Você que não sabe o que é isso, peça para Deus hoje. Deus, me batiza. E eu estou invocado hoje, olha o que eu vou dizer. Se você diz que você foi batizado e falou só uma vez, cuidado, acho que você não foi não. Fala línguas estranhas, receba algo de Deus, entenda os mistérios de Deus, receba um avivamento, um despertamento tão profundo na tua alma, que vem de Deus para você, é de Deus para você, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Receba o renovo. Eu vou esperar um pouquinho. Arrependa do teu pecado hoje. Arrependa do teu pecado hoje. Arrependa e venha viver algo da parte de Deus que você nunca viveu. Há uma imensa vontade em obedecer à voz do Espírito Santo. Quem quer viver isto? Eu não estou pregando para gente comum, eu estou pregando para pessoas que têm um desejo, oh meu Deus, um desejo da alma, de não viver no natural, mas entender o sobrenatural. Entender, e ele quer ser guiado pelo Espírito. Eu vou repetir, ele quer ser guiado pelo Espírito, ele quer ouvir a voz do Espírito, ele quer obedecer a voz do Espírito, ele quer que o Espírito o transforme. O Espírito vai levar ele à santificação. Um coração avivado é um coração que não precisa mais de entretenimento, porque um fogo na alma o inflama. Não vou continuar não, eu vou lhe dar alguns minutos para você refletir com você mesmo nesta noite. Oh Pai, eu te peço nesta noite, aos corações que estão dúbios, que precisam de um avivamento, e eles estão orando a Ti agora, eu te peço, escute as nossas orações. Enquanto a nossa irmã Camila toca ali, eu vou lhe dar alguns minutos para você confessar os seus pecados a Deus e dizer: Deus, tudo entregarei. Se há porventura alguém que quer vir aqui e se jogar na frente do altar, pode vir, não tem problema não. O que devemos fazer? Ó Pedro, fala o que eu devo fazer. Você deve se arrepender. Vou esperar mais um pouco.
tenha misericórdia de nós e envia-nos o teu Santo Espírito com poder e grande glória. Tenha misericórdia de nós. Pai, o Senhor falou para mim que haveria transformação de vida hoje. O Senhor falou comigo que haveria transformação de vida hoje. A tua palavra foi ministrada. Eu peço, Pai, transforme-os, ó Deus. Você que não é batizado, você que não fala línguas estranhas, com seus olhos fechados, mão para o alto, para baixo, no coração, no bolso, não importa. Receba o toque do Espírito Santo de Deus agora. Receba fogo na sua alma agora. Seja batizado agora. Você que há muito tempo não fala a mesma coisa, receba a chama do teu Espírito, que vem por causa da misericórdia de Deus, e fala línguas estranhas e receba o ânimo que vai vir através da chama do Espírito e da edificação que virá a ti através das línguas estranhas. Receba agora. Perdoa-nos, ó Pai. Eu não estou pedindo algo estrondoso para o nosso nome, para a nossa placa de igreja. Eu estou te pedindo porque há pessoas que estão com oxigênio entre a vida e a morte, e eles necessitam desse despertamento urgentemente. Esta geração precisa desse avivamento urgentemente. Esses jovens precisam de experiência contigo urgentemente. Os meus sermões não serão suficientes para segurá-los. As nossas professoras não serão suficientes para segurá-las. Mas o teu Espírito Santo é capaz de envolvê-los. Com os teus olhos fechados, Pai Celeste, estamos diante do teu trono neste momento. Eu não conheço, ó Pai, eu não sei os hábitos, eles também não conhecem os meus. Eu não conheço o dia a dia deles e eles também não conhecem os meus. Mas o teu Espírito, ó Pai de misericórdia, está aqui nesta noite. E o teu Espírito de misericórdia, mais uma vez, está convidando-os a serem cheios do teu Espírito, para fazer a diferença em seus lares, em seus trabalhos, aqui neste púlpito. Então eu te peço nesta noite, como o profeta Abacuque pediu, aviva a tua obra no meio dos anos.
no meio dos anos, ó Deus, aviva a tua obra, aviva corações, aviva famílias, aviva ministérios, aviva a juventude, aviva as irmãs, aviva os obreiros, aviva a tua obra. Lembra-te da misericórdia, lembra-te que somos pó, lembra-te que somos cinza, lembra-te que somos falhos, lembra-te que somos negligentes, convenientes, interesseiros. Mas eu te peço, tenha-te misericórdia de nós, ó Deus, e faça o teu Espírito ser derramado de uma maneira abundante, que venha a ser notória nos corações. Você vai sair da UTI hoje. Você vai sair da UTI hoje. Você vai sair da UTI hoje. Aviva, Deus. Aviva, Deus. Obedecer a voz do Espírito é deixar tudo de lado para viver um propósito. Obedecer a voz do Espírito, eu vou repetir, é deixar tudo de lado para viver um propósito. E Deus está te chamando porque Ele tem propósitos. Ser cheio de Deus é fazer a diferença, é ser evidência de um representante. Deus está sendo mal representado nesta terra, e Deus, Ele está disposto a te avivar para representá-lo. Eu vou repetir, eu encerro agora. Deus, Ele está sendo mal representado em todo o território do mundo, nas mídias, nas igrejas, nos bate-papo de mesa, nos bate-papo de Natal. Deus está sendo mal representado, e Ele quer derramar um avivamento sobre a tua vida, para que você possa o representá-lo, para que você possa ser evidência da magnitude, do poder de Deus. E a tua mesa não vai ser mesa de maus representações, mas de evidência